O rio Nilo, fonte de vida, berço da civilização, testemunhou o surgimento e a queda de impérios. Carregou os sonhos dos faraós e as esperanças dos plebeus. E em um dia fatídico, carregou uma história que mudaria o curso da história. Esta é a história de Moisés. Uma história de fé, coragem e libertação. No coração do antigo Egito, os israelitas labutavam sob a mão cruel do faraó. Eles clamavam por liberdade, seus apelos ecoando através das gerações. Temeroso de seu crescente número, o faraó decretou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem lançados no Nilo, um ato desesperado de tirania. Entre os israelitas, uma mãe fez uma escolha impossível. Para salvar seu filho, ela o colocou em um cesto de junco. Ela confiou seu destino ao rio, sussurrando uma prece silenciosa por sua proteção. A correnteza carregou o cesto rio abaixo, rumo a um destino incerto. A filha do faraó foi ao rio para se banhar. Suas servas caminhavam ao lado dela. Enquanto passeavam pela margem, algo chamou a atenção da princesa. Um cesto, tecido de junco, balançando suavemente na água. A curiosidade a instigou. Ela ordenou a uma serva que o trouxesse. Lá dentro, ela descobriu um menino. Ele chorava, seu rostinho cheio de medo. O coração da princesa se derreteu de compaixão. Ela soube imediatamente que aquela não era uma criança comum. Era um bebê hebreu, poupado da ordem cruel de seu pai. Naquele momento, Miriam, a irmã de Moisés, apareceu. Ela estava observando de longe, seu coração batendo forte de esperança e medo. Com notável compostura, ela se aproximou da princesa. "Devo ir chamar uma das mulheres hebreias para amamentar a criança para você?" perguntou. A princesa concordou. Miriam correu de volta para sua mãe, seu coração transbordando de alegria. O bebê viveria, e ele seria criado no próprio coração do palácio do faraó. Moisés cresceu cercado de luxo e privilégios. Ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Ele se tornou um príncipe, um filho predileto da casa do faraó. No entanto, bem no fundo dele, uma semente de sua verdadeira herança permaneceu. Criado por sua mãe hebreia, ele nunca esqueceu seu próprio povo. Um dia, Moisés testemunhou um capataz egípcio espancando um escravo hebreu. Fúria e indignação o invadiram. Ele não suportava mais a injustiça. Em um momento de justa ira, ele golpeou o capataz, matando-o. Esse ato de desafio destruiu o mundo de Moisés. Ele havia cruzado uma linha e não havia como voltar atrás. Temendo as consequências, ele fugiu do palácio. Ele abandonou sua vida de privilégios e se tornou um fugitivo no deserto. Moisés viajou para o leste, buscando refúgio no vasto e implacável deserto. Ele vagou por dias, o sol escaldante batendo sobre ele. Ele estava sozinho, despojado de sua vida anterior, lutando com o peso de suas ações. Foi neste lugar desolado, longe da grandeza do Egito, que Moisés encontrou o divino. Ele se deparou com uma visão que o parou em seu caminho. Uma sarça em chamas, mas não consumida. E então, uma voz que falava de dentro do fogo, chamando seu nome. Moisés! Moisés! Moisés tremeu diante da presença divina. Aqui estou, ele sussurrou. Não se aproxime, ordenou a voz. Tire as sandálias, pois o chão em que você está é santo. A voz se identificou como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e incumbiu Moisés de uma missão sagrada, retornar ao Egito e liderar os israelitas para fora da escravidão. Armado com a promessa de Deus, Moisés retornou ao Egito. Ele se apresentou diante do faraó, o homem que outrora fora como um pai para ele, e entregou a mensagem de Deus. Deixe meu povo ir. Mas o coração do faraó havia endurecido. Ele se recusou a reconhecer o Deus dos hebreus.
Ele zombou de seus pedidos de liberdade, e assim, as pragas começaram. Uma a uma, Deus desencadeou sua ira sobre o Egito. O Nilo se transformou em sangue. Nuvens de gafanhotos devoraram a terra. A escuridão cobriu o céu. Ainda assim, o faraó permaneceu desafiador. Ele se recusou a libertar os israelitas. Através de cada praga, Moisés permaneceu como um farol de esperança para seu povo. Ele era seu defensor, seu protetor, seu líder. Ele confrontou o poder do Egito, armado apenas com sua fé e sua crença inabalável no poder de Deus. Finalmente, após a 10ª e última praga, o faraó cedeu. Ele havia perdido seu próprio filho para o anjo da morte, e seu espírito estava quebrado. Ele permitiu que os israelitas deixassem o Egito. Eles partiram às pressas, carregando seus parcos pertences e sua recém-descoberta esperança de um futuro melhor. Mas o coração do faraó endureceu mais uma vez. Ele enviou seus carros de guerra atrás deles, determinado a recapturar seus antigos escravos. Conforme o exército egípcio se aproximava, os israelitas se viram presos entre os carros que os perseguiam e a vasta extensão do Mar Vermelho. O medo ameaçou consumi-los. Eles clamaram a Moisés, suas vozes cheias de desespero. Foi por não haver sepulturas no Egito que nos trouxe aqui para morrer no deserto? Lamentaram. Moisés ergueu seu cajado. Não tenham medo. Ele ordenou. Fiquem firmes e vocês verão a libertação que o Senhor lhes trará hoje. E então, um milagre. As águas do Mar Vermelho se abriram, criando um caminho seco diante deles. Os israelitas caminharam pelo mar como se estivessem em terra firme, as paredes de água erguidas de cada lado. Quando o último dos israelitas havia cruzado em segurança, as águas desabaram sobre o exército egípcio que os perseguia. Os carros e cavaleiros do faraó foram arrastados, engolidos pelo mar. Os israelitas estavam livres. A fuga do Egito foi apenas o começo de sua jornada. Os israelitas agora enfrentavam um novo conjunto de desafios ao se aventurarem no vasto e implacável deserto. Eles reclamaram contra Moisés, questionando sua liderança e ansiando pelos confortos do Egito. Eles enfrentaram fome, sede e a constante ameaça de ataque. No entanto, durante tudo isso, Deus proveu para eles. Ele enviou maná do céu para alimentá-los e água das rochas para matar sua sede. Ele os guiou com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. No Monte Sinai, Deus fez uma aliança com seu povo. Ele lhes deu os 10 mandamentos, um conjunto de leis para guiar suas vidas e moldar sua sociedade. Esses mandamentos se tornaram o fundamento de sua fé e a pedra angular de seu código moral. A jornada pelo deserto testou a fé e a determinação dos israelitas. Ela os forjou em uma nação, unidos por sua história compartilhada e sua aliança com Deus. E no centro de tudo estava Moisés. Ele era seu legislador, seu mediador, seu guia. Por 40 anos Moisés liderou os israelitas pelo deserto. Ele nunca perdeu de vista a terra prometida, mesmo quando seu povo duvidava. Ele nunca vacilou em sua fé, mesmo quando confrontado com obstáculos aparentemente intransponíveis. Ao se aproximar do fim de sua vida, Moisés subiu ao Monte Nebo e contemplou a terra prometida. Era uma terra que manava leite e mel, uma terra de abundância e oportunidades. Mas Moisés não estava destinado a entrar nela. Deus lhe havia dito que ele não cruzaria o Rio Jordão. Com seu último suspiro, Moisés abençoou os israelitas e os encarregou de permanecer fiéis a Deus. E então, ele se foi. Mas seu legado continuou. A história de Moisés é um testemunho do poder da fé, da importância da perseverança e do desejo humano duradouro por liberdade.
É uma história que foi passada de geração em geração, inspirando esperança e coragem diante da adversidade. É uma história que nos lembra que mesmo nos tempos mais sombrios, Deus está conosco.